Olá, estamos aqui com mais um vídeo do projeto Discípulos de Feynman e esse vídeo eu vou fazer baseado em um post que eu fiz lá no Instagram, tudo bem? Em que eu coloquei essas 4 equações exponenciais aqui e cada uma delas tem uma ideia para você resolver, tranquilo? E eu acredito que no vestibular em geral, qualquer nível que você pegue, se você souber resolver essas equações aqui, você já vai estar muito bem já. São basicamente as equações que podem cair e para cada uma delas eu vou expor uma ideia aqui, vou explicar e eu acredito que são as 4 equações exponenciais que se você souber fazer muito bem feito, você vai saber provavelmente 99% aí de todas as coisas que podem cair relativas a isso, tudo bem? Então, aqui a gente tem a nossa primeira equação exponencial, né? Ela é bastante simples, no caso, porque ela pode ser reduzida a uma base única e essa base única ela vai ter grau 1 em relação ao x, tudo bem? Então, por exemplo, aqui eu tenho 9 elevado a x mais 2 e isso é igual a 27 elevado a x menos 1, tranquilo? A primeira coisa que a gente tem que fazer em uma equação desse tipo é simplificar a expressão, porque eu tenho várias coisas aqui no expoente. Então o que eu posso fazer? Utilizar as propriedades da exponencial e quebrar isso daqui de forma a simplificar, tudo bem? Então, por exemplo, a gente tem aquela propriedade, né? Que a elevado a x vezes o a elevado a y é igual a elevado a x mais y. E do mesmo jeito, eu tenho aqui que o a elevado a x dividido pelo a elevado a y vai ser igual a a elevado a x menos y. Com base nessas propriedades, eu posso simplificar essa expressão aqui. Por quê? O 9 elevado a x mais 2 vai ficar, então, o 9 elevado a x vezes 9 elevado ao quadrado, que vai ser 81, tudo bem? 81. E do outro lado, eu tenho aqui 27 elevado a x menos 1, que vai ser 27 elevado a x dividido por 27 elevado a 1, que é o próprio 27, né? Tranquilo. Então agora a gente tem essa equação aqui, e o que a gente pode fazer? Pode jogar a variável de um lado e as incógnitas, jogar as variáveis de um lado e as constantes do outro. Então, por exemplo, o 27 está aqui dividindo, ele vai passar aqui multiplicando. Então, a gente vai ter aqui 81 vezes 27, e isso vai ser igual a 27 elevado a x. Aqui o 9 estava multiplicando, ele passa dividindo, né? Dividido por 9 elevado a x. E isso daqui vai ser igual a 27 sobre 9. Isso tudo é elevado a x. 27 dividido por 9 vai dar 3. Então, isso daqui é igual a 3 elevado a x. E pronto. Agora você verifica que você tem aqui uma variável e uma base única, né? No caso, na base 3, e que é de grau 1. Você percebe que, por exemplo, aqui não é 3 elevado a 2x, por exemplo. Vê que isso não acontece, tudo bem? Então, esse daqui é o primeiro tipo de equação que a gente vai tentar resolver. E você simplificando, simplesmente usando essas propriedades da exponencial, você já vai conseguir, tudo bem, resolver esse tipo de problema muito facilmente. Então, por exemplo, aqui eu tenho então 3 elevado a x é igual, o 81 é igual a 3 elevado a 4 vezes, e aqui 27, que é 3 ao cubo. Isso daqui então vai ser igual a 3 elevado a 7. E aqui você comparando o x com 7, você vai obter que a solução dessa primeira equação aqui vai ser x igual a 7. Tranquilo? Então essa daqui é a nossa primeira equação. E qual que é a característica dela? Ela pode ser reduzida a uma base única e essa base única vai ter grau 1 em relação ao x. Tranquilo? Partindo agora para a nossa segunda equação exponencial, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma equação que ela pode ser reduzida a uma base única, tudo bem? Porém, quando a gente for simplificar, a gente vai verificar que o grau da nossa variável ela é maior do que 1, de tal forma que a gente não pode simplesmente resolver da forma que a gente fez anteriormente. Então, por exemplo, vamos olhar aqui para a nossa equação, a gente vê, por exemplo, que as variáveis são 9 elevado a x e aqui 3 elevado a x mais 1. Então, primeira coisa, vamos simplificar esse 3 elevado a x mais 1 aqui, né? Quando a gente reescreve isso aqui, a gente vai ter 9 elevado a x mais 81 igual a 10 vezes 3 vezes 3 elevado a x. Isso aqui vai ser igual a 30 vezes 3 elevado a x. Passando isso aqui para o outro lado, a gente vai ter uma equação 9 elevado a x menos 30 vezes 3 elevado a x mais 81 igual a zero.
E daí você pode me perguntar, Nagai, mas só que aqui eu tenho duas variáveis, 9 elevado a x e o 3 elevado a x. Bem, mas só que uma coisa que você tem que parar para pensar é que o 9, ele é uma potência de 3, correto? Por quê? Você vai ter aqui, ó, você puxando uma setinha aqui, você tem que o 9 é igual ao 3 elevado ao quadrado, de tal forma que, então, 9 elevado a x vai ser igual a 3 elevado a 2x, tranquilo? E você vai fazer exatamente essa substituição aqui, ó, porque quando você fizer isso, você vai obter aqui 3 elevado a 2x menos 30 vezes 3 elevado a x mais 81 igual a zero. E aqui, tranquilo. Agora você vê que você tem uma base única realmente, que é a base 3, porém você tem um grau maior aqui, ó, 3 elevado a 2x, né? Não é somente elevado a x. Se fosse só elevado a x, a gente juntava esses dois aqui e matava o problema. E nesse caso, o que a gente faz? Sempre que a gente cair nesse tipo de problema, tranquilo? E percebe aqui que eu não defini o grau, ó. Eu só falei que o grau tem que ser maior do que 1. Então aqui podia ser grau 3, podia ser grau 4, podia ser qualquer outro número. E para todos os casos, a gente vai ter uma mesma abordagem. A gente vai fazer uma substituição de variável. Por quê? A nossa variável é 3 elevado a x, a gente vai chamar isso aqui de y. Porque se a gente fizer 3 elevado a x igual a y, então a gente vai ter que o nosso 3 elevado a 2x é igual a y elevado ao quadrado. Quando a gente substituir aqui, ó, a gente vai ter que o y ao quadrado menos 30y mais 81 é igual a zero. Ora, isso aqui é uma equação do segundo grau, que eu sei resolver muito facilmente. Ou eu posso fazer por Bhaskara, ou eu posso fazer por soma e produto. Quando você faz por soma e produto, só para agilizar aqui o vídeo, você pode fazer do jeito que você quiser aí na sua casa, você vai obter as duas soluções. y1 igual a 3 e y2 igual a 27. Tranquilo? Ora, mas lembra que eu não estou interessado no y, eu estou interessado aqui no x. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui que o 3 elevado a x1 é igual a 3. Ou seja, obviamente, você vai ter aqui que o x1 é igual a 1, é uma das soluções desse problema. E aqui nesse segundo caso, você vai ter que o 3 elevado a x2 é igual a 27. De tal forma que você vai ter que o x2 é igual a 3. Então, só para resumir aqui sobre esse segundo tipo de equação, são equações exponenciais que você vai ter uma base única, tudo bem? Nesse caso específico aqui, base 3. Aí você vai verificar base 2, base 5, geralmente vai ser um número primo. Só que o grau, quando você for reduzir e simplificar, você vai verificar que o grau é maior do que 1. E nesse caso você simplifica o máximo possível e depois faz a substituição de variável aqui, ó, que está nesse bloco aqui, de chamar de y, tranquilo? Que aí você vai cair numa equação polinomial que provavelmente você vai saber resolver. Aqui nessa terceira equação exponencial que a gente está considerando, o que a gente tem? A gente vai ter um problema em que a gente vai ter mais de uma base. Ou seja, mesmo você tentando simplificar, você vai verificar que, assim, considerando apenas os números inteiros, você tem mais de uma base, né? Então, por exemplo, quais são nossas variáveis aqui? 4 elevado a x, 9 elevado a x e 6 elevado a x. E beleza. Então, vamos tentar simplificar isso daqui. Por exemplo, a primeira parte aqui eu vou ter 72 vezes 4 elevado a x é igual a 2 elevado a 2x, né? 2 elevado a 2x. Mais 108 vezes 9 elevado a x seria igual a 3 elevado a 2x. Que tem que ser igual a 275 vezes 6 é igual a 2 vezes 3, né? Então isso aqui vai ser igual a 2 elevado a x vezes 3 elevado a x. E tudo bem. E aqui você já percebe o seguinte, que a gente tem duas bases distintas, né? Que é o 2 e o 3. Elas são duas bases distintas e ainda por cima elas não estão no grau 1, ó. Percebe que aqui está elevado a 2x, aqui 2x, x e x. E tudo bem. E qual que é a abordagem que a gente vai tomar nesse caso específico? Bem, eu não sei resolver esse tipo de problema, ainda pelo menos, porém eu saberia resolver caso eu tivesse uma equação em base única. Então, por exemplo, no caso anterior, na segunda equação exponencial que consideramos, nós tínhamos uma equação exponencial em uma única base, só que com expoente em maiores graus, né? No caso, x, 2x, enfim.
E aqui a gente tem o único problema de que a gente tem mais de uma base. E se a gente pudesse reescrever isso daqui de maneira que aparecesse uma única base, vamos dizer assim, disfarçar esse problema. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer, ó. Por quê? A estratégia que a gente vai fazer aqui, especificamente falando, é dividir tudo por 3 elevado a 2x. Ou seja, você vai dividir esse lado aqui por 3 elevado a 2x. Você vai dividir aqui por 3 elevado a 2x. E você vai dividir aqui por 3 elevado a 2x. Por quê? Quando você realizar essa operação aqui, você vai obter exatamente isso aqui, ó. 72 vezes 2/3 de 2 elevado a x mais 108. Você percebe que esse 3 elevado a 2x morre com esse 3 elevado a 2x, então fica só o 108. E isso tudo vai ser igual a 275 vezes, e aqui você tem o 2 elevado a x, ele vai se manter, e aqui você tem 3 elevado a x dividido por 3 elevado a 2x, ou seja, você vai ter aqui 2/3 elevado a x. Ora, agora você percebe que a gente voltou ao caso anterior, em que a gente tinha uma única base. Por quê? A base que a gente está acostumado a ver é uma base inteira, né? Então, por exemplo, 2, 3, 5, 7, enfim, números inteiros. A gente não está muito acostumado, não é muito intuitivo você trabalhar com frações. Mas quando a gente tem duas bases assim, distintas, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente dividir por uma das bases de forma a obter uma única base agora. E pronto. Isso aqui é exatamente o caso anterior. Por quê? Se eu fizer a substituição aqui, y igual a 2/3 elevado a x, a nossa equação aqui se torna 72y elevado ao quadrado menos 275y mais 108 igual a 0. E beleza, isso aqui é uma equação do segundo grau muito feia, mas que você sabe resolver. E quando você resolve isso aqui, você vai obter as seguintes soluções. Você vai obter que y1 é igual a 4 sobre 9, 4 dividido por 9, e o y2 vai ser igual a 27 sobre 8. Ora, mas aqui eu não quero saber o valor de y, eu quero saber o valor de x que cumpre isso daqui. Tranquilo? Então, quando você reescreve isso aqui, deixa eu separar aqui bonitinho, com base no y1, você vai ter aqui que 2/3 elevado a x1 é igual a 4 sobre 9. Ora, você percebe então que o x1, a partir disso daqui, você observa que o x1 é igual a 2. Tranquilo? Então, isso daqui é a primeira solução que você tem da nossa equação. E no segundo caso, você vai ter que 2/3 elevado a x2 é igual a 27 sobre 8. Então, você percebe que o que aconteceu aqui? A gente inverteu a fração, né? Em vez de ser 2/3, vai ficar 3 sobre 2 e elevou ao cubo. Ou seja, você vai obter aqui que x2 é igual a menos 3. Menos porque inverte e o 3 porque eleva ao cubo. Tranquilo? Então, só para resumir o que aconteceu aqui, nessa terceira equação exponencial aqui, nós tínhamos uma equação com mais de uma base inteira, e para resolver isso daqui, a gente ia voltar para o caso anterior, fazendo o quê? Dividindo por uma das bases. Então, por exemplo, eu tinha aqui 2 elevado a 2x, 3 elevado a 2x, e aqui 2x, 3x. Eu dividi tudo por 3 elevado a 2x, de tal forma que eu obtive uma base agora, porém fracionária. E isso fez eu retornar ao caso anterior, que eu já sabia resolver. Tranquilo? Para finalizar, então, eu vou falar da nossa quarta equação exponencial aqui. Ela não costuma cair nos vestibulares, tudo bem, antes que vocês se desesperem, mas é só para falar sobre a ideia dela. Então, na verdade, a resolução dela foi feita em outro vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima para você clicar, mas falando dela, ela é uma equação transcendental, ou seja, quando você mistura várias funções, então, por exemplo, se você misturasse uma exponencial com uma trigonométrica com uma função afim, uma exponencial com uma função afim, que é o caso aqui, você não consegue métodos analíticos para resolver esse tipo de problema, tudo bem? De uma maneira tão simples assim. Você geralmente vai fazer por análise gráfica e por esses outros métodos. Então, o que você tem que tentar fazer nesse tipo de problema? Você tem que tentar simplificar o máximo possível para ajudar na visualização do problema e depois tentar resolver ele por métodos gráficos ou
por interpretações matemáticas, tudo bem? Então, se você clicar lá no card que eu te falei para dar resolução desse problema, você vai ver que é exatamente isso que acontece. E um outro exemplo que eu poderia citar é, por exemplo, se eu te desse essa equação aqui, ó, 5 menos 2x, e isso daqui igual a 3 elevado a x. Ou seja, você vê que, novamente, eu misturei uma função afim com uma função exponencial e igualei elas. E você não consegue isolar o x e encontrar ele bonitinho aqui. Porém, você pode fazer algumas análises. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente tira dessa equação aqui, você provavelmente vai tentar chutar alguns valores, correto? Para analisar se tem alguma solução, enfim. E, por exemplo, os valores que você vai tentar comumente é x igual a 0, x igual a 1. E se você jogar aqui x igual a 1, você vai verificar que ocorre a igualdade. Então, por exemplo, por inspeção, você tem que o x igual a 1 é solução. Tudo bem, mas essa é a solução única, e agora que vai entrar a parte da análise gráfica. Por quê? Vamos olhar essa primeira função aqui, ó. Se você olhar essa primeira função, se você fosse plotar isso aqui no gráfico, né? Se a gente tivesse aqui, ó, um eixo y bonitinho, e aqui um eixo x, então aqui x e y, você verificaria que essa primeira função aqui, em azul, vou colocar em azul aqui, ela começa aqui do 5 e ela é uma reta que vai caindo, né? É uma reta decrescente. Enquanto a nossa segunda função aqui, ó, essa exponencial, ela é uma função crescente, ou seja, ela começa aqui do 1 e ela vai subindo e ela explode. Ou seja, elas nunca mais vão se encontrar, porque a partir desse ponto ela só cresce e essa daqui só cai. Então elas nunca mais vão se intersectar aqui. E a mesma coisa daqui para trás. Ou seja, a solução é única. Por quê? Aqui a gente tem uma função decrescente e aqui a gente tem uma função crescente. De tal forma que você encontrou aqui uma solução, tudo bem? Você encontrou aqui a solução x igual a 1 e você ainda por cima conseguiu concluir, não, isso aqui é a solução única, analisando o crescimento de cada uma das funções. Tranquilo? Então, quando você cair nesse tipo de equação aqui, que é uma equação transcendental, sempre analise por intervalos. Tem outros teoremas, como o teorema de Bolzano, que ajudam bastante nesse tipo de análise, tudo bem? Não é o intuito desse vídeo, mas aqui eu já te dei uma luz de como fazer para esse tipo de equação, tranquilo? E, bem, assim a gente encerra o nosso vídeo. Eu espero que tenha sido de alguma valia para vocês e nos vemos até a próxima.